Aumente o volume e ouça Crioula FM. A rádio que você ouve em casa, no trabalho, pela internet, em todo lugar. Crioula FM. A frequência máxima do sucesso. São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. 19 de abril. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quarta-feira. Crioula News. Títulos. Relatório do quadro harmonizado indica que 43 mil pessoas estão em situação de crise em Cabo Verde. Cabo Verde extradita cidadão italiano detido por tráfico de estupefacientes na Ilha do Sal. PAICV denuncia incumprimentos do governo para com comerciantes do Sucupira afetados pelas cheias de 2020. Cerca de 200 mortos em 4 dias de combates em Sudão. Travadores alegam que nunca foram notificados do protesto do Boa Vista e apelam à serenidade dos adeptos. Crioula News. Sociedade. O relatório do quadro harmonizado sobre a situação de segurança alimentar e nutricional indica que 43 mil pessoas estão em situação de crise em Cabo Verde e que entre junho e agosto serão 32 mil na mesma situação. No entanto, de acordo com o mesmo relatório do quadro harmonizado, publicado pelo Ministério da Agricultura e Ambiente, esse número de 43 mil, ou seja, cerca de 9% da população, poderá diminuir para 32.827, ou seja, 6,7% da população, caso as medidas de reforço da resiliência forem implementadas antes do período entre junho e agosto deste ano. O documento aponta que no acesso econômico aos alimentos houve um aumento generalizado dos preços dos produtos alimentares de primeira necessidade, com variação de 24% no arroz e 67% no óleo alimentar e ainda aumento de preços de bens e serviços. Desta forma, revela o documento, 67% do rendimento familiar é destinado às despesas alimentares. No entanto, revela que em relação ao nível de disponibilidade dos mercados em produtos alimentares de base, ela é globalmente normal e estável graças às importações comerciais. O relatório indica ainda que 2,7% das famílias venderam as fêmeas reprodutoras, 5,5% venderam os seus ativos e 25,2% reduziram os gastos com a educação e a saúde. Por causa disso, o documento deixa uma série de recomendações, como prestar apoio às famílias mais vulneráveis que enfrentam a situação de crise ou, pior, através da assistência alimentar imediata e proteger e fortalecer os meios de subsistência, apoiando as atividades produtivas da campanha agrícola de 2022-2023, sobretudo as das zonas áridas. Reforçar o estoque de produtos alimentares de primeira necessidade com vista a reduzir o impacto do aumento dos preços e do custo de vida e reforçar o compromisso nacional dos membros da cédula de análise relativo ao fornecimento dos dados meteorologicamente robustos e atualizados são outras sugestões apresentadas. Os condutores da Ilha Brava alertam para o perigo que o troço da estrada improvisado para a localidade de Fanja d'Água está a representar para a comunidade e todos os que circulam na via. A localidade esteve completamente isolada desde o passado dia 21 de janeiro, na sequência de uma derrocada que levou parte da estrada, tendo sido construído logo depois, em alternativa, um caminho vicinal para a circulação das pessoas dessa localidade e para os visitantes que, mesmo após o isolamento, se deslocam à zona e no passado dia 19 de março a estrada foi reaberta após algumas intervenções, improvisando assim uma via carroçável.
Portanto, desde esta data, há quase um mês, os moradores e condutores realçaram que as obras estão paradas, a via improvisada encontra-se sem manutenção, a parte da rocha que se encontra instável e que corre o risco de desabar a qualquer momento, situações que colocam em perigo não só os condutores, mas também os utentes, tendo em conta a movimentação que se tem verificado na zona. Zeferino Alves, condutor e morador da localidade de Fajã d'Água, explicou à agência noticiosa de Cabo Verde que a passagem foi improvisada para poder ter acesso ao automóvel e que ainda por alguns dias continuaram os trabalhos com máquinas na tentativa de melhorar o acesso, mas que depois as obras ficaram paralisadas e não se sabe de nenhuma outra informação. Segundo a mesma fonte, os carros sobem nesta parte improvisada a patinar, sem falar que a via que foi improvisada em cima de terra e cascalho não está a ser regada, o que originou vários buracos e causaram instabilidade na via, provocando assim maior gastos das peças das viaturas. Daí apela ao Governo uma solução urgente porque, conforme disse, há uma parte instável na rocha que pode cair a qualquer momento, causando estragos maiores e colocar a comunidade de novo no isolamento. As autoridades cabo-verdianas extraditaram para a Itália esta terça-feira um cidadão de nacionalidade italiana detido na Ilha do Sal no passado dia 27 de maio, ou seja, de março, em cumprimento de uma notícia vermelha da Interpol. De acordo com o Ministério Público, após a sua audição perante o Tribunal da Relação de Barlavento, o arguido consentiu com a sua extradição, razão pela qual foi proferida decisão final no mencionado processo, determinando assim a sua entrega para efeitos de cumprimento de uma pena de 7 anos e 11 meses de prisão pela prática de crimes de tráfico de estupefacientes e receptação. Crioula News Política. Os comerciantes do mercado da Sucupira, afetados pelas cheias de 2020, até ainda não foram beneficiados com o apoio prometido pelo Governo, denunciou à agência noticiosa de Cabo Verde o líder da bancada municipal, do PAICV, Aquiles Barbosa. O líder da bancada do PAICV falava durante a visita que o grupo efetuou ao mercado de Sucupira para constatar in loco o pulsar desta zona comercial da cidade da Praia. Outra reivindicação, disse, tem que ver com a questão do poder financeiro dos comerciantes para melhorarem o seu negócio, porque disse, desde as cheias de 2020 que entraram no Sucupira, houve uma promessa do Governo no sentido de ajudar os comerciantes a recuperar as suas perdas, mas até hoje não foram beneficiados com nada. Por outro lado, Aquiles Barbosa frisou que logo que esta atual equipa camarária entrou, foram reduzidas as taxas para minimizar um pouco o impacto dessas perdas, mas que ainda há uma parte, aquela de venda de produtos agrícolas, que também pede para que lhe seja reduzida a taxa um pouco mais ainda, por forma a igualar ao mercado do platô. Sobre esta reivindicação, Aquiles Barbosa garantiu que já há uma proposta na Câmara Municipal da Praia. 12h09, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News, aqui você mantém informado. Crioula FM. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa agora e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM, a marca da qualidade, a marca do sucesso. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para mais atualidades informativas. Crioula News.
internacional. Os combates entre o exército e paramilitares no Sudão em 4 dias já fizeram 185 mortos e outras 1.800 pessoas ficaram feridas, sendo que a maioria nem consegue chegar aos hospitais por correrem risco de serem atingidos por balas ou bombardeamentos que militares realizam no coração da área residencial de Khartoum e subúrbios. Segundo agências de notícias estrangeiras, pelo menos 2 hospitais da capital tiveram de ser esvaziados após serem atingidos por foguetes e balas. Médicos alegam ter ficado sem bolsas de sangue e material para cuidar dos feridos. Devido à gravidade da situação, a ONU suspendeu as operações no país, alegando que não vai pedir ao seu pessoal que vá trabalhar quando claramente a segurança não está garantida. Apelos pelo fim dos combates já foram lançados pelos ministros dos negócios estrangeiros do G7, mas estão a ser ignorados pelos 2 generais que lutam pelo poder. O secretário-geral da ONU, António Guterres, também pediu às 2 partes que parem imediatamente com as hostilidades que podem ser devastadoras para o país e toda a região. Crioula News Desporto. O Clube Desportivo Travadores alega que desconhece qualquer protesto do Boa Vista da Praia, que está a reivindicar direito legal de impugnação do Campeonato de Futebol da Santiago Sul 2022 e 2023. O Boa Vista da Praia acusou esta segunda-feira, em comunicado de imprensa, a equipa encarnada de infligir a norma de substituição na partida entre as 2 equipas referente à segunda jornada do campeonato, disputada no dia 23 de novembro de 2022. Alegam os boavistenses que os travadores efetuaram as suas substituições em 4 tempos distintos, infringindo inequivocamente seu regulamento, constatado no relatório do árbitro e provado nas imagens sonoras e televisivas. Perante esta suposta ilegalidade, a direção da equipa estadrejada reivindica que à equipa dos travadores sejam subtraídos 3 pontos, pelo que terminariam a prova com 52 pontos e que à Boa Vista da Praia sejam atribuídos a vitória 3-0 nesse jogo e os 3 pontos. Entretanto, a direção dos travadores, também em comunicado, assinado pelo seu presidente, Abel Mendonça, informa que nunca foi notificada sobre o protesto, já que, enquanto parte legítima, teria de o ser com vista a apresentar eventual defesa com elementos probatórios que abundam. A mesma fonte precisa que no jogo em questão, perante 2 situações de lesão graves seguidas, uma delas em que o jogador dos travadores queixou-se de um toque na cabeça, foi autorizada pela equipa de arbitragem a substituição do jogador no tempo permitido, ou seja, no 4º tempo. Posto isto, apela a calma e serenidade aos sócios, adeptos, simpatizantes e parceiros, bem como da comunidade desportiva, garantindo que a verdade está do lado dos travadores. De referir que a equipa dos travadores foi declarada campeão de Santiago Sul e representante da região desportiva no Campeonato de Cabo Verde. Portanto, na classificação final, a equipa dos travadores campeão conquistou 55 pontos, seguido do Boa Vista 49, Académica 48, Celtic 47, Desportivo da Praia 37, Sporting 36, Bairro 30, Unidos do Norte 18, Vitória 17, Relâmpago 15, Três Chapéu 14 e Benfica da Praia 5 pontos. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News. Informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9 88.5 Crioula FM. Rádio Digital. Todo dia te tocar sempre mesmo jogo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM. Digital.
programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.